Oi, gente! No Fotos Destinos dessa vez, estamos na estância turística de Pereira Barreto, a 640 quilômetros da capital de São Paulo. Estamos com o professor Mário Coraine Iricura e ele vai falar mais um pouquinho sobre o projeto de teatro que ele está lançando agora, que foi para São Paulo. Então, Mário, conta sobre o enredo da peça pra gente. Então, ok. A história é uma narrativa imagética que retrata a vinda dos japoneses para o Brasil. E assim, a gente foi passando por vários períodos. A gente começa com a vinda deles nos navios, que eles vinham, lá eles sofreram muito nesses navios, que não foi fácil essa vinda, a viagem era longa. Aí a gente vai passando por tudo que eles trouxeram. No navio ocorreram mortes, então a gente retrata a morte no navio, a gente fala sobre a religião, que eles trouxeram a religião para cá. A gente fala sobre esporte, que eles trouxeram, quando eles se instalaram aqui nas fazendas, para passatempo, eles começaram a fazer os esportes que eles praticavam no Japão. Eles começaram a trazer as danças, no caso o Bon Odori, que é uma festa que reverencia os mortos, como se fossem finados no Brasil. Então nós vamos pincelando em cada cena, é como se fosse a pintura de um quadro, porque as cenas vão acontecendo, a narrativa vem, a narrativa é um avô contando para sua neta toda a história, toda a trajetória dele. Então ele conta as histórias e as histórias vão acontecendo no palco. Aí nós trabalhamos com princípios de Ubuntu, que nós tivemos uma orientadora do projeto chamada Ana Chiesa, que ela foi aluna lá no Japão de Kazuo Ono, que é um nome muito forte, é o nome mais forte no Ubuntu, sim. Então foi bem interessante isso, ela nos deu muito material. A gente aprendeu bastante com ela, agora a gente tem muito para aprender, porque isso é uma arte milenar, isso não é da noite para o dia. O Japão realmente serviu de muita inspiração para a peça, porque quando eu morei no Japão por 2 anos, para trabalhar lá, e assim, eu comecei a perceber algumas coisas que foi me deixando um pouquinho assim, com um certo estranhamento no começo e depois entristecido, eu acho. Porque os japoneses, assim, lá, eles estão se ocidentalizando muito. Eles estão perdendo a tradição, estão perdendo, assim, o ser japonês. Eles estão se tornando muito, assim, ocidental, muito americano. Então, assim, é triste você ver isso aí. Então, quando eu cheguei lá, eu cantava músicas que a minha avó cantava aqui no Brasil, que meu avô cantavam, que é assim que eu sei, porque meus pais continuaram a cantar essas músicas, que eles ficavam admirados de como eu sabia essas músicas, sendo que nem os filhos deles lá conheciam mais essas cantigas de ninar, essas músicas. Então, assim, eu fui falando, achando esquisito isso aí. Eu usava algumas palavras lá no Japão. Eu não falo japonês, mas eu sabia bastante palavras soltas. Então eu usava algumas palavras que eles se admiravam de como eu ainda conhecia aquelas palavras, sendo que eles não conheciam, os filhos, enfim. A geração mais nova não conhecia nem essas palavras, porque as palavras estão se mudando, estão sendo incluídas palavras assim americanas lá. Então assim, enfim, eu comecei a sentir isso. E aí trouxe para o Brasil esse peso nas costas de ficar pensando isso. Esse não é um problema, mas enfim, a mim estava parecendo um problema. E aí, chegando no Brasil, aí tive a ideia da peça. E aí, aqui no Brasil, o que acontece é que os japoneses também, que continuam com a tradição, eles estão morrendo, já estão velhinhos. E os jovens não estão dando continuidade para essa cultura, para essa tradição. Então, o intuito, a ideia da peça foi assim, que isso tentar trazer de volta isso. Que os jovens descendentes continuem a levar a sua raiz, a levar, assim, o que foi o seu pai, o que foi a sua mãe, o que foi o seu avô. Isso para todas as raças, assim, a gente não deve perder essa tradição. Então acho que foi isso, o Japão me ajudou nisso, na peça. Legal, obrigada.